Estamos iniciando mais uma live do Antissindicato Nacional. Como vocês têm acompanhado, nesse período da pandemia, nós temos feito rotineiramente lives às terças-feiras, sempre às 18 horas. E essa semana a gente está fazendo, então, uma live na quinta-feira, né? Que essa live é uma live de transição. É a última live que eu participo como presidente do Antissindicato Nacional. E estou aqui acompanhado da querida Rivânia Moura, a presidenta eleita do Antis para o biênio 2020 e 2022. Bem-vinda, Rivânia. A ideia é a gente fazer aqui um bate-papo para discutir um pouco sobre os desafios do Antissindicato Nacional, do movimento docente, da classe trabalhadora como um todo, no próximo período, não é? E uma espécie também de balanço do que conseguimos fazer até aqui, contribuir como direção do Sindicato Nacional. Bem-vinda, Rivânia. Pode ficar à vontade para se apresentar aí para a nossa audiência. Então, boa noite a todas e todos que nos assistem. Quero saudar toda essa diretoria atual do ANTS, aqui na pessoa do Antônio. É uma diretoria que ficou aí 2 anos e meio, né, cumprindo essa grande tarefa de conduzir o nosso Sindicato Nacional. Então, é uma imensa satisfação poder estar, né, nessa noite aqui com o Antônio, apresentando muitas questões aí do balanço que já foi feito e do que a nova gestão tem também a contribuir no andamento das lutas que o ANTS tem travado aí nacionalmente. Então, muito obrigada, Antônio, pelo convite. Agradeço, Rivânia. A ideia é que a gente falasse aqui um pouco sobre a luta no combate às opressões, a reorganização da classe trabalhadora, passando pela CSP com Lutas, o Fórum Sindical Popular de Juventude de Luta por Direitos e Liberdades Democráticas, o nosso papel no FONASEF, nos outros espaços que a gente ajuda a construir, falar um pouco das políticas educacionais no contexto, né, da crise do capital e da ascensão da extrema-direita, e aí o ensino remoto, o Futuris, e as intervenções que têm ocorrido nas nossas instituições de ensino superior públicas, falarmos um pouco também sobre o desafio do enfrentamento que teremos contra a contra-reforma administrativa, né? E também temos aí a PLOA, que é o projeto de lei do orçamento anual, que também está no Congresso Nacional e que traz severos cortes no financiamento de diversas políticas públicas, dentre elas a educação, com o adicional da Emenda Constitucional 95, né? E também falarmos, por fim, um pouco do fortalecimento do Antissindicato Nacional como uma referência de luta do campo combativo e do movimento docente, os desafios que a gente tem pela frente. Então, eu gostaria de iniciar fazendo aqui uma retrospectiva, né, digamos assim, do momento que nós assumimos como diretoria para o biênio 2018-2020, né, como você bem disse, para um mandato de 2 anos, que foi um mandato que acabou sendo prorrogado por conta da pandemia. Nosso mandato era para ter se encerrado dia 28 de junho. Né? Nós tomamos posse em Fortaleza, durante o CONAD, o 63º CONAD, numa conjuntura marcada pela intensificação da crise internacional do capital, uma crise estrutural do capital, né, e pela ampliação da retirada de direitos da classe trabalhadora, que se intensificou qualitativamente após o impeachment da Dilma e a ascensão, né, do governo ilegítimo do Michel Temer. Né? E aí, com destaque a aprovação da Emenda Constitucional 95, a emenda do teto, né, a aprovação da contra-reforma trabalhista, a ampliação da terceirização, né, a contra-reforma do ensino médio e a aprovação da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Estávamos naquele momento também, no momento de crise sanitária em Roraima, por conta, né, da migração de refugiados venezuelanos, e inclusive durante o período de campanha em que disputávamos a direção do Antissindicato Nacional, eu tive a oportunidade de ir até Boa Vista e presenciar e me solidarizar com os companheiros e companheiras venezuelanos que estavam ali
nas ruas de Roraima naquele período, e também era uma conjuntura impactada pelo extermínio de Marielle Franco e Anderson Gomes, né? Então, foi esse último período, talvez, e aí ainda é cedo para dizer isso, né? Mas uma avaliação já é possível fazer, que certamente é uma das conjunturas mais difíceis da história do Antissindicato Nacional, que completa, agora em 2021, 40 anos, né? Então, a nossa luta nesse período foi muito intensa, uma luta contra retrocessos civilizatórios, né? E no âmbito do nosso sindicato, a gente conseguiu avançar em muito no que tange à luta contra esses retrocessos civilizatórios que se intensificaram com a ascensão da extrema-direita pelo mundo e aqui no Brasil também, né? A gente conseguiu, nesse período aí, avançar como sindicato, aprovando a paridade de gênero na composição da diretoria do Antissindicato Nacional. Incluímos no nosso sindicato, no nosso calendário de lutas anualmente, o 28 de junho como Dia de Luta Nacional contra a LGBTI-fobia, no interior das IFES, das IESINES. Naquele momento, inclusive no 63º CONAD, nós nos incorporamos à luta pela legalização do aborto, que estava com esse debate no Supremo Tribunal Federal, inclusive apoiamos o ato que teve em Brasília. Também avançamos na aprovação de apoio às comissões de heteroidentificação, né, de autodeclaração étnico-racial, nas nossas instituições. Incluímos também no calendário um dia de luta contra o assédio moral e sexual nas IESIMES e nas IFES, e também um Dia Nacional de Luta, em novembro, contra um Dia Nacional de Luta de combate ao racismo nas instituições de ensino superior. Então, eu queria ouvir um pouco de ti, Rivânia, como mulher, lutadora, militante do Antissindicato Nacional. Qual o desafio que você enxerga que a diretoria que será dirigida por ti terá aí nesse próximo período no que tange ao combate às opressões? Então, Antônio, primeiro gostaria de parabenizar, né, essa gestão atual por todas essas lutas e conquistas aqui que o Antônio retratou do Andes, dessa diretoria, com essa pauta aí das opressões. Eu acho que o Antissindicato Nacional tem avançado muito nesse aspecto e a gente precisa continuar, né, avançando com essas pautas. Então, eu queria primeiramente registrar, né, ontem nós tivemos o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, então, que é uma pauta também extremamente importante para a gente avançar na discussão e na luta, porque é uma pauta que está enraizada, né, no patriarcado, que sustenta essa sociabilidade, né, que é um elemento estrutural. Então, todas essas questões que o Antônio pautou como Dia Nacional, né, o Dia de Luta contra o Assédio Moral e Sexual, isso a gente pretende dar continuidade, fortalecer essas pautas, como o dia, né, contra o racismo também nas instituições de ensino superior, e ampliar esse debate, ampliar com as nossas bases, né, ampliar com essas resoluções que a gente já tem conseguido aprovar e que a gente tem colocado em prática nas nossas ações, nos nossos congressos, né, nas nossas decisões de assembleias de base. Então, fortalecer o GT, né, nesse sentido, de trazer essas pautas, acho que está muito em evidência, a gente precisa fortalecer também a pauta contra o racismo, né, cada vez mais, fortalecer essa pauta é extremamente importante para o Sindicato Nacional, é extremamente importante para o conjunto da nossa categoria, quando a gente percebe aí, né, que apenas 9% dos professores e professoras das instituições públicas de ensino superior são negros e negras, né? Então, a gente tem um grande desafio também de fazer esse debate. Então, ampliar essa luta, né, antirracista,
como nós temos vivenciado aí no contexto mais recente, né, a morte aí do Beto, né, de forma extremamente cruel, também da Leila, para registrar, né, lá no Pará, que foi assassinada pelo seu marido na porta de casa. Então, são situações aí do patriarcado e do racismo que a gente precisa enfrentar. Como a gente entende que essa pauta está dentro de todas as discussões que nós podemos realizar no âmbito do Antissindicato Nacional, porque ela está ali a própria concepção de classe também. Então, são questões que se interligam e um sindicato classista precisa entender que, para compreender a classe na sua totalidade, é preciso compreender que essa classe, né, ela tem cor, tem raça, tem sexo, e isso traz diferenciações, particularidades, mas que não limitam a compreensão da classe, e sim que fortalecem a compreensão do que é a classe trabalhadora dentro desse sistema capitalista. Então, por isso, a gente entende que o GT tem um papel muito importante para cumprir, para fazer aí as lutas do próximo período, para enfrentar todas essas questões, para ampliar o debate, para fazer com que os GTs também se expressem nas sessões sindicais. Eu acho que a gente tem esse desafio aí, né, de que os GTs funcionem nas sessões sindicais, né, tenham representações nas sessões sindicais, porque dessa forma a gente não só amplia o debate, como fortalece as nossas pautas. Então, acho que isso é um desafio também a ser construído nessa gestão, e é um desafio a ser enfrentado com o conjunto das nossas seções sindicais, com as nossas regionais, com o conjunto da nossa categoria. Então, trabalhar sempre na perspectiva de ampliar essa pauta das opressões, né, de ampliar no sentido de trazer todas essas discussões e de transformar isso, né, em processo de luta, como você falou aqui, né, da luta, né, contra o aborto e todas essas outras pautas que vocês tão bem colocaram em evidência e em processos de luta nesse último período. Então, nosso compromisso, frente ao Antissindicato Nacional, de continuidade do aprofundamento das lutas, né, contra as opressões, né, da luta antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, né, anticapacitista e anti todas as formas de opressão que são reproduzidas nessa sociabilidade. Então, a gente assume esse compromisso com o conjunto da categoria por entender que essas pautas são extremamente importantes, como eu já disse, para um sindicato que é classista, né, que tem a perspectiva de classe como a perspectiva norteadora das suas concepções, das suas ações. Então, muito bem. E eu penso que no último período também a gente conseguiu avançar nessa compreensão de como as opressões estruturam o sistema capitalista e a nossa sociabilidade. A gente conseguiu avançar muito também, mas eu acho que precisa avançar mais na luta contra o capacitismo, né? Eu penso que a gente tem feito um esforço muito grande nessa luta e precisamos avançar mais. E penso que, certamente, você também tem essa compreensão e a atual diretoria da importância desse combate. Ivânia, eu vinha falando da conjuntura, né, quando a gente assumiu, e é sempre um desafio a gente debater, mas é uma tarefa que está colocada, o processo de reorganização da classe trabalhadora, né? Eu recordo que logo que a gente assumiu a direção do ANDES, nos meses que se seguiram, logo em seguida se intensificou a polarização política, né, que iniciou a campanha eleitoral de 2018. E, naquele momento, a gente conseguiu construir, na base do nosso sindicato, muitas ações unitárias em defesa, por exemplo, da autonomia das nossas instituições de ensino superior. Vocês lembram bem que houve invasão de universidade pela Polícia Federal, com argumento de serem comitês de campanha das esquerdas, né? Mas teve uma mobilização na base do Antissindicato Nacional pelo Ele Não, que foi muito forte. Mas o fato é que, com a ascensão da extrema-direita, e a partir da eleição de Bolsonaro, mas não só de Bolsonaro, de diversos governadores nos estados, a educação pública ela se tornou assim, um alvo preferencial desses novos governos, né? Seja na tentativa
de cerceamento da liberdade de ensinar e aprender, no ataque à autonomia, nas tentativas de privatização, como a gente viu no Rio de Janeiro, por exemplo, das estaduais do Rio, né? O governo também, logo no início, editou uma medida provisória para atacar a livre organização de trabalhadores e trabalhadoras em sindicato. Vocês lembram, ele na medida provisória, impunha a cobrança das mensalidades, e veja que o Andes sempre se organizou dessa forma, a sua política financeira nunca foi dependente de imposto sindical, sempre foi nas mensalidades, voluntariamente, de quem se dispõe a sindicalizar e construir o movimento docente a partir do nosso sindicato, mas o governo fez uma medida provisória para impor a cobrança de mensalidade por boleto bancário, tentando, com isso, afetar a nossa política financeira e, consequentemente, frear a nossa luta, claro, um dos aspectos da nossa luta, né? Naquele momento, a gente indicou para a base, e a base aprovou, inclusive, em congresso, né, a necessidade de ampliar os nossos esforços na construção de uma frente nacional unitária de lutas para barrar os retrocessos, né, e avançar no processo de reorganização da classe trabalhadora. E, do ponto de vista prático, a gente avançou, começando naquele ano passado, no 8M, né, o Dia Internacional das Mulheres, e aí veio depois o 15M, na luta contra os cortes do orçamento na educação, o 30M, e fomos ganhando força, acumulando força na perspectiva de uma greve geral em 14 de junho, né, para uma greve geral contra a reforma da Previdência do Bolsonaro. Porém, nesse ínterim, né, entre maio e junho, houve um arrefecimento, né? Houve dificuldades nas direções de algumas organizações, de centrais sindicais, e o fato é que a gente veio no crescendo a partir de 8 de maio, mas quando chega 14 de junho, que iríamos fazer uma greve geral contra a reforma da Previdência, já não foi, ela ficou muito aquém das necessidades conjunturais. E olha que a gente estava enfrentando um governo recém-eleito, né, que normalmente tem uma força congressual maior e apoio popular também, né? E houve essas dificuldades em avançar na luta contra a reforma da Previdência. O governo, e comparando com a nossa luta durante o governo legítimo do Temer, naquele momento lá atrás, a gente conseguiu barrar a contra-reforma da Previdência do Temer. Mas agora, naquele momento, parecia que a narrativa da necessidade de se fazer uma contra-reforma da Previdência prevaleceu, né? A gente não conseguiu fazer uma greve naquele momento. Eu lembro que estava reunido em Brasília para o CONAD, que houve na ADUMB, e nos deslocamos para um ato, né, no dia 12 de julho, um ato pela educação, aposentadoria e emprego, reuniu mais de 10 mil pessoas ali na esplanada dos ministérios. Mas, enfim, é sempre uma dificuldade grande para a gente avançar nas ações unitárias e também no processo de reorganização da nossa classe. Haja visto o que aconteceu no 1º de maio desse ano, quando, na hora de pensar um ato unitário das centrais, houve centrais que queriam a presença do Alcolumbre, do Maia, ou seja, de inimigos da classe. Porque aí é importante fazer uma diferenciação do que significa a luta antifascista, onde a gente se junta com todo mundo que quer derrotar nas ruas. Derrotar o fascismo pressupõe a unidade de todo mundo antifascista, né? E que quer derrotar aquele ataque à nossa classe. Mas, na hora de pensar na luta pelos direitos da classe trabalhadora, a gente vai se juntar com quem luta pelos direitos, e não quem é inimigo da classe trabalhadora. E aquele 1º de maio foi muito difícil fazer unidade, até porque algumas centrais queriam o Fernando Henrique Cardoso, enfim. E a CSP com Lutas teve, juntamente com a Intersindical, instrumento da classe, tiveram que fazer um ato alternativo, né? Porque não houve consenso naquele momento.
O fato é que eu estou relatando aqui alguns avanços e recuos, continuidades e descontinuidades nesse processo de reorganização e de construção, seja da unidade de ação, seja na unidade, numa perspectiva de um projeto estratégico, mas essa é uma tarefa que está colocada. Eu gostaria que vocês falassem um pouco, obviamente a diretoria ainda está se reunindo, para ter uma posição de corpo, né? Porque é assim que a gente funciona no nosso método, e a sua fala não é só a sua, né? É da diretoria como um todo, mas, diante da nossa tarefa aqui agora, de pensar os desafios, como que vocês têm discutido, ou a sua compreensão a respeito de como avançarmos nesse processo de reorganização da nossa classe, na perspectiva de construção de ações unitárias, unidade de ação, e na construção de uma unidade na perspectiva de um projeto estratégico de sociedade. Então, você colocou aí, Antônio, muitas questões, né, que vocês vivenciaram nessa última gestão do Andes, e que esses desafios eles se ampliam, né? Você iniciou tratando aí da questão dos ataques da educação, né? Da perseguição que muitos professores sofreram, estudantes, por concepções políticas. Tem professores e professoras que até hoje estão com processo administrativo ou criminal, né, fruto lá do início das eleições de 2018, que colocou isso como um elemento chave para deslegitimar as universidades, para deslegitimar o ensino superior público. Então, isso teve um percurso aí, né, nesse processo, que vai desaguar, né, na questão das intervenções, que a gente pode discutir também daqui a pouco. Com relação a essa reorganização da classe, nessa perspectiva da construção da unidade, na perspectiva da unidade de luta, da construção das ações, né, unitária, eu acho que esse desafio ele está posto, assim como esteve antes também. Pensar nesse processo de construção de unidade, né, de frentes únicas de luta, né, de frente em defesa da democracia e várias outras questões aí, como você tem apontado. E esse desafio ele está posto no seguinte sentido também. Você retratou aí um elemento importante que vem que foi a construção a construção de algumas lutas em que foi possível ter unidade, né, principalmente aí o 8M, o 15M, o 30M. Nós construímos com diversas entidades da educação, mas que foram se somando com outras entidades também do conjunto da classe trabalhadora, e que, por entender o ataque que era a retirada de recursos dessas universidades, por entender o projeto de educação que o governo federal está colocando, tentando nos impor, né, e colocar em curso, e ali a gente conseguiu, né, e também nos estados, isso se expressou uma construção de unidade, que é, de fato, um grande desafio, que, como você falou aí, no 1º de maio não foi possível, né, porque nós jamais compactuaríamos com o Rodrigo Maia num palanque no Dia dos Trabalhadores, né, para falar para o conjunto da nossa classe, um representante daquilo que tem sido a retirada mais dura de direitos que a gente tem vivenciado na nossa história. Então, a construção da unidade, nesse momento agora que nós estamos vivenciando, ela tem que partir da concepção de que os ataques que nós estamos vivenciando, eles não são ataques direcionados a um ou outro segmento, né? Não são ataques direcionados a uma ou outra categoria, eles são direcionados para o conjunto da classe trabalhadora, e nós precisamos, em luta, enfrentar esses ataques. Por exemplo, o ataque da reforma administrativa, ela atinge o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, então ele precisa ser enfrentado na construção de um processo de luta, que as centrais sindicais têm
um papel a cumprir, né? Que os fóruns têm um papel aí também importante a cumprir, como o FONASEF, como o Fórum Sindical Popular de Juventude, que são instâncias que o ANDES também tem construído as suas lutas. Então, a perspectiva de construção da unidade, ela tem que estar aliada a essa perspectiva de compartilhamento da necessidade de fazer o enfrentamento a qualquer retirada de direito, né? Tem que entender que o nosso papel é o papel, de fato, da luta. Por exemplo, a reforma administrativa, nós entendemos que ela não tem o que negociar na reforma administrativa, né? Ela é uma transformação do Estado brasileiro que não cabe diminuir ou aumentar aqui, como foi também a reforma da Previdência. Então, a nossa concepção é de que a reforma da Previdência, que, como você disse, teve uma força muito grande, né? Em 2018, ainda no governo Temer, um enfrentamento imenso contra a reforma da Previdência. Eu lembro aqui na minha cidade que foi uma das maiores mobilizações, acho que a maior mobilização que eu presenciei e que muita gente que já está no movimento há muito mais tempo diz que foi, de fato, a maior mobilização que o Mossoró já teve. Foi contra a reforma da Previdência de 2017, mas a mobilização em 2018, né, a greve geral. Então, naquele momento, a gente conseguiu um processo de unidade em luta que foi construído pelo conjunto das centrais sindicais, né, pelo o Fórum dos Servidores, pelo movimento estudantil. Então, essa composição, por entender que a reforma da Previdência ela atingia, como eu estou falando agora da reforma administrativa, o conjunto da nossa classe, que ela não tinha nada a ser negociado, né? Diminuir 1 ano, 2 anos, diminuir a idade. Então, o conjunto é o que significa a reforma, o que significa esse ataque. Então, a construção da unidade ela tem que partir dessa concepção, né, do que, de fato, o que, de fato, esse ataque ele representa. O que a gente tem perdido um pouco de força com relação a isso, nessa perspectiva, né, de construção do enfrentamento do Bolsonaro, da reforma do Bolsonaro já foi bem menor, e dos estados também, né? Isso se divide com os governos aí estaduais que tentaram implementar a reforma da Previdência e que o conjunto, inclusive, dos servidores públicos não teve a mesma perspectiva, né, de luta e de construção nesse sentido do enfrentamento. Então, nós temos aí também colocado pelo conjunto da nossa categoria uma avaliação quanto à nossa participação na CSP com lutas. Então, esse é um desafio também para a nossa gestão, que é encaminhar o que o Congresso decidiu. Nós tivemos no Congresso de 2020, que 2020 parece que só teve janeiro, fevereiro, março e agora, né? Final do ano, porque de tão atípico e de tão excepcional que foi esse período. Então, nós tivemos no nosso Congresso a deliberação da categoria, de fazer um balanço da central, né, de discutir isso com a nossa base, de pensar as contradições desse processo, de pensar a nossa atuação junto à central sindical e a importância que tem o ANDES dentro de uma central, e o que isso, de fato, pode significar para a construção das nossas lutas e para a defesa das nossas pautas, da nossa categoria. Então, a gente vai iniciar também a gestão com esse desafio de pensar a nossa atuação junto à Central Sindical da CSP com lutas, porque essa foi uma deliberação do Congresso e a gente precisa, né, como a gente disse, que o ANDES é um sindicato que se organiza pela sua base, que respeita as decisões da sua base, a nossa instância máxima de deliberação é o Congresso. Então, a base decidiu por isso e a gente precisa, de fato, fazer esse balanço, sempre com a perspectiva também de reorganização da nossa classe, do que isso, de fato, significa, né? No momento e num contexto de tantos ataques que a gente tem vivenciado aí, de uma desestruturação dos serviços públicos, de uma desestruturação, inclusive, das carreiras, né, dos planos aí para os servidores públicos, o que significa, de fato, né, a atuação de uma central sindical, o que significa, de fato, a postura do Antissindicato Nacional nesse momento e nessa conjuntura. De uma coisa, a gente reafirma que essa necessidade da unidade na luta, mas essa unidade que tem perspectiva, né, de projeto, perspectiva de enfrentamento, perspectiva do que significam os ataques e de como a gente deve, de fato, enfrentar. Então, nesse sentido,
essa reorganização também perpassa por fortalecer os espaços que a gente tem atuado, né, enquanto categoria, enquanto sindicato, de fortalecer os espaços como o FONASEF, né, de fortalecer o fórum também sindical e popular, que tem aí dado uma experiência importante de como atuar com diversos segmentos da classe trabalhadora. Isso se expressar também nos estados, acho que é importante fortalecer também, né, por exemplo, no caso do Fórum Sindical e Popular, fortalecer isso também no âmbito dos estados, dessa estruturação do Fórum. Então, são experiências que a gente leva para pensar também essa perspectiva de construção da unidade, que precisa ser com os movimentos sociais, né, com as entidades da educação, com as centrais sindicais, com os outros sindicatos e fórum, para que a gente possa, de modo ampliado, direcionar as nossas lutas no sentido do enfrentamento a todos os ataques que a gente tem vivenciado. Então, a gestão está aberta a essa construção da unidade, né, sem perder de vista a nossa combatividade, a nossa luta, os nossos direitos e o que a gente tem conquistado e o que a gente tem para conquistar também. Muito bem, Rivânia, muito me anima te ouvir. E é verdade, a gente, como atual diretoria, a gente fez um balanço duríssimo da CSP com lutas, enviamos para a base, em caderno de texto, das nossas instâncias deliberativas, e tem essa pendência ainda de fazer um CONAD extraordinário para se debater a nossa central sindical e fazer esse acúmulo nesse processo de reorganização, né? Bom, eu penso que nós estamos aí nesse enfrentamento a tantos ataques à educação pública, né, de corte de recursos, suspensão de concurso público, de bolsa de pesquisa, na nomeação de interventores, porque sejam eles interventores na perspectiva de não estar numa lista tríplice, mas também interventores de serem menos votados pela comunidade, né? Então, se a gente analisa nesse conjunto, são intervenções e ataques à autonomia das nossas instituições. Tem a questão da escola sem partido, do homeschooling, do futuro, enfim, são vários ataques à educação pública. E na história do Antissindicato Nacional, nós fizemos movimentos paredistas fortes, não é? Fizemos greves muito fortes. Mas quando eu ouço muito assim, por que o Andes não fez uma greve, né, nesse último período? Eu digo assim, está errado, o Andes teve em greve, sim, nesse último período. O Andes não é só o setor das federais, a gente não conseguiu fazer a greve no setor das federais, teve a greve nacional de educação, que foi 13 de agosto do ano passado, mas efetivamente foi um movimento também que ficou aquém das necessidades conjunturais da correlação de forças, mas o Andes teve em greve em muitas estaduais. As estaduais do Paraná, no Piauí, na Bahia, né, cada uma com as suas peculiaridades, mas a gente fez greve também. Mas não conseguimos também avançar, que é uma tarefa que foi colocada, inclusive, no Congresso, de construção da greve nacional da educação. Eu digo, não conseguimos concretizar. Avançar, a gente conseguiu avançar, porque saímos do Congresso da ADUSP em fevereiro, eu digo da ADUSP no sentido de que foi a seção sindical que nos acolheu, né, para fazer esse congresso, e saímos de lá com a tarefa de construir uma greve nacional de educação. E no dia 15 de março, poucos dias antes de ser decretada a calamidade pública, em Brasília foi lançada ali uma Comissão Nacional de Mobilização e Greve, juntamente com a FASUBRA e o SINASEF. Então, entendendo que a construção de movimento paredista a partir da base do sindicato, porque não se constrói greve de cima para baixo, né? Importante dizer isso, não é só a nossa vontade de fazer uma greve, a base tem que ter essa compreensão e tem que construir essa greve de baixo para cima, e estamos aí com a dificuldade de mobilização concreta imposta pela pandemia e pelo necessário isolamento social, né? A gente não sabe quando que teremos uma vacina,
mas a maioria da classe trabalhadora está na rua, está nos transportes públicos, está exposta ao vírus, está morrendo, diante de um governo que é genocida, porque não faz a gestão da saúde juntamente com os estados e municípios, e o SUS pressupõe uma gestão tripartite, né? Então, não tem outro adjetivo a não ser um governo genocida, nessa perspectiva do enfrentamento à pandemia, que nos colocou uma dificuldade adicional, inclusive, na construção de um movimento paredista. Então, como é que você enxerga nessa questão do fortalecimento da nossa luta, a construção de uma greve nesse próximo período? Então, Antônio, é muito bom esse bate-papo, porque a gente vai até aqui refrescando a memória, né, de tantas coisas que a gente tem feito aí nos últimos períodos. Eu lembro do Congresso também, quando a gente discutiu essa questão da greve, né? Da greve, construir, juntamente com as outras entidades da educação, uma greve nacional do setor da educação. E nós nem tínhamos, nós já tínhamos ali, aliás, todos os elementos, né, que foram discutidos no Congresso para que a gente pudesse, de fato, ter avançar na construção de uma greve. Nós tínhamos já ali a discussão de vários ataques à educação. E hoje nós temos ataques muito mais fortes ao processo ao desmonte da educação pública, né? Um ataque muito mais forte contra esse projeto de educação que o Andes tem ajudado a construir nesses quase 40 anos, né? Nesse projeto de educação. Então, nós temos muitos elementos para pensar nessa possibilidade de greve. Mas, como você ressaltou, e eu queria também destacar, de que as decisões desse sindicato, né, são decisões que se dão pela sua base, né, que se dão a partir da necessidade também do que é discutido em cada sessão sindical, né, em cada instituição, e que é levada aí para a decisão da nossa categoria. Então, não descarta a possibilidade de a gente discutir nesse cenário, nesses ataques, todas essas questões que estão postas aí para a educação, e pensar na construção, né, de uma greve nacional do setor, mas isso precisa também ser decisão do conjunto da nossa categoria, porque a gente tem um novo cenário, inclusive agora, né, nesse momento da pandemia, que nos impôs esse isolamento social e que nos impôs também o próprio trabalho remoto. Então, nós temos aí outras condições de trabalho, de adoecimento, né, de distanciamento, e todos esses elementos eles precisam ser levados em consideração quando a gente vai pensar na construção desses movimentos e desse processo de greve. Queria também destacar que quando as estaduais fazem greve, faz parte do Sindicato Nacional. Né? Então, o Antônio destacou em vários estaduais que tiveram greve nesses últimos 2 anos, nesse último período, e isso significa também uma decisão da sua base, né, uma decisão de assembleia, e significa também que o Andes está nesse próprio movimento também de construção dessas greves. Nós tivemos aí greves em vários estaduais, inclusive na nossa também, né, uma greve que foi de 17 a 18, então uma greve muito longa pelo atraso salarial e por várias outras pautas. Então, é importante a gente perceber que, logicamente, uma greve das estaduais, ou como a gente das federais, ou como a gente estava pensando, uma greve nacional da educação, no sentido de construção com as outras entidades, né? No sentido de construção com as outras entidades de defesa da educação, ela tem uma dimensão diferenciada, porque ela tem uma dimensão muito maior em defesa da educação pública, que vai para todas as instâncias e para todas as instituições de ensino. Então, a gente precisa, sim, pensar nesse processo
e trazer de volta essa discussão das condições que nós temos hoje, das condições do ensino, das nossas condições de trabalho, das nossas condições de adoecimento, dos ataques que a educação pública tem vivenciado, com a retirada de corte, mas também um ataque muito forte político e ideológico da própria concepção de educação. Então, isso precisa estar no bojo das nossas discussões, né? Porque a gente tem vivenciado aí um ataque no sentido de deslegitimar, de descredenciar as universidades públicas, o ensino superior público, e isso é muito forte dentro da nossa perspectiva de defesa dessa educação, né? E aí, como ele disse, não descarto essa possibilidade, porque nós temos as condições de ataques que são efetivas, né, que são concretas, que são reais. Nós estamos aí sofrendo em diversos aspectos dentro da educação superior, e nós precisamos pensar e discutir isso com o conjunto da nossa categoria, e sem sombra de dúvida, o que for decisão da nossa categoria, o sindicato vai encaminhar, vai fazer, vai enfrentar todas as ações que forem necessárias, e que assim a nossa categoria segure, né, o rojão e queira fazer. O Sindicato Nacional certamente não vai se dobrar a fazer todos os enfrentamentos necessários. Antes de passar aí para a próxima questão, né, que o Antônio fica aí, né, me jogando aí essas questões, mas também trazendo vários elementos aí importantes do que já tem sido construído, porque a gente reivindica também essa história do Sindicato Nacional, a gente faz parte dessa história, constrói essa história, e acredita que essa história não é construída por uma diretoria, mas ela é construída pelo conjunto da nossa categoria. E aí, mesmo aqui no meio, já gostaria de agradecer a quem está assistindo, né, quem está acompanhando aí esse debate de transição, como o Antônio falou, né, esse bate-papo aqui entre a gente. Queria, em especial, agradecer a minha querida Flávia Spinelli, que é da diretoria atual da ADUERN, né, uma grande companheira aí de luta, que certamente tem feito aqui na nossa realidade aqui do Rio Grande do Norte os enfrentamentos necessários, um debate crítico, né, e aguerrido aí à frente da nossa ADUERN, né? A Flávia compõe a diretoria atual e está aqui, né, conversando aqui no chat, e a gente está acompanhando e agradecendo aí a participação dela, como dos demais também que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo. É isso. Aqui é uma espécie de prestação de contas e de transição ao vivo, né? A gente vai ter reunião ainda antes da posse na terça-feira, inclusive nós teremos aí uma atividade lúdica ao final do CONAD, do 10º CONAD Extraordinário, um show com o Chico César, que vai ser transmitido aí pelas redes sociais do Sindicato Nacional. Quando vai ter a posse aí da nova diretoria, eu já quero convidar a todos e todas a participar. Muito orgulho, é um presente aí, muito orgulho ter o Chico César, gente. Chico César, maravilhoso, né? A gente está caminhando já para o final, que a gente já está aqui há quase 50 minutos, Ivânia, mas eu queria, para a gente ir caminhando para o final, colocar algumas questões relacionadas à reconfiguração do mundo do trabalho com o trabalho remoto, né, e com o ensino remoto emergencial, que a gente já tem um acúmulo aí do que é que isso tem impactado na nossa qualidade de vida, no adoecimento, na precarização do nosso trabalho, e do risco que existe de se tornar, de se avançar no ensino híbrido, no pós-pandemia, por exemplo, né? Esse tal de novo normal, porque a gente já vem observando ao longo das últimas décadas um avanço muito grande de educação à distância, da EAD, mas o que está tendo agora não é nem EAD, do ponto de vista legal, né? Porque o ensino remoto que nós estamos aí é um arremedo para poder dar conta de alguma atividade nesse período de isolamento social, mas com um risco concreto de substituição do ensino presencial, né? Porque a gente sabe a lucratividade que dá, principalmente na perspectiva do capital, da ampliação do ensino remoto nas nossas instituições. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas também falar da campanha salarial. A gente faz campanha salarial todo ano nas federais, estaduais e municipais. No âmbito do FONASEF, das federais, a gente
foi feito um estudo já de acúmulo de perda de 2016 para cá de mais de 30% da nossa remuneração, mas o governo completamente insensível, e tem a PEC 10, né, que, na verdade, por conta da pandemia, congelou tudo de gasto com o pessoal, praticamente, né? Então, em todos os entes federados. Então, nessa questão da reconfiguração do mundo do trabalho e também das nossas lutas do ponto de vista da categoria, né, como é que você enxerga isso, esse desafio que tem pela frente? E depois dessa sua fala, a gente vai falar um pouco do fortalecimento do antes para encerrar. Tá bom, Antônio. Eu vou aproveitar também para falar de algumas questões que estão conectadas a essas que você já citou, né? Eu quero iniciar com essa questão do ensino remoto, emergencial, como você trouxe aí essa problematização. Nós estamos vivendo essa experiência do ensino remoto. Nós tivemos aí e temos, né, uma defesa aí da vida, então que as nossas universidades não se transformem em espaço de ataque à vida, então que o retorno seja um retorno também com segurança, né, com as condições sanitárias garantidas, né, com todas essas questões. Por isso mesmo, né, embora com todas essas questões, por isso mesmo o ensino remoto emergencial precisa ser somente emergencial. E mesmo assim, com todas as contradições que ele tá posto aí, que trazem, como o Antônio falou, e a gente tem vivenciado isso, e tem recebido depoimentos sobre isso, né, de vários locais, diversos professores, estudantes, de como essa modalidade aí, né, excepcional de ensino remoto, que nem é como o EAD, como o Antônio falou, né, que tem uma estrutura já aí regulamentada e organizada, mas é uma situação como tem emergencial, e a gente tem recebido diversas denúncias nesse sentido, do adoecimento, da precarização das condições de trabalho, da exclusão que essa modalidade causou de vários estudantes que começaram, que não conseguiram concluir, que estão desestimulados, que não conseguem, que nem conseguiram começar, inclusive, das condições de trabalho para as mulheres em especial que estão em casa e que pela função social de cuidado, né, tem aí uma tripla jornada também em casa, porque cuida da casa, cuida dos filhos, né, cuida de quem está doente, e aí precisa dar conta de todas as atividades também remotas, né, nessa modalidade. Então, isso tem trazido inúmeras consequências. Então, nós precisamos pensar nessa realidade do ensino remoto com dois parâmetros, com duas perspectivas. Uma do que a gente já está acontecendo e a gente já está vivenciando e a gente já tem as consequências, então a gente precisa de uma luta, né, das nossas seções sindicais, dentro das nossas instituições de ensino, para pensar em todas essas questões, né, na questão de gênero, na questão de adoecimento, nas condições de trabalho, na questão da carga horária, da jornada de trabalho, como a gente discutiu no CONAD, né, e aprovou a luta por todos esses aspectos dentro das nossas instituições de ensino. E a gente precisa continuar o debate, organizar a nossa luta para fazer o enfrentamento de que essa modalidade não pode substituir a presencial, né, em nenhuma hipótese, com exceção dessa excepcionalidade que a gente já tem aí em curso e tem vivenciado, mas que essa expansão do ensino à distância, que o governo já está prevendo, após a pandemia, está prevendo que dentro das instituições de ensino superior, dentro das universidades federais, tenha uma expansão do ensino à distância, e o governo começa a organizar isso, né? Quando tem lá as portarias ministeriais para criar comissões específicas para estruturar o ensino remoto dentro das universidades federais. Então, a coisa começa a ganhar uma outra dimensão, começa a ganhar corpo. Então, o que era ameaça começa a ser de forma efetiva uma ação já por parte do governo. E, por isso, a gente não pode minimizar os danos do ensino remoto que estão acontecendo agora, porque isso tem que nos dar elementos, né? Nos dar argumentos, condições, dados
e experiências de que essa modalidade, de que esse tipo de atividade não nos serve, não pode ser contabilizado, inclusive, como educação, né? E ainda mais como educação superior, como formação profissional, porque vai de encontro a tudo que a gente defende de educação pública, com a questão pedagógica, com a questão política. Então, a gente tem essas duas frentes de ações que são importantes para pensar o ensino remoto e o enfrentamento a essa modalidade de ensino. E a como isso pode vir a se estruturar dentro das universidades. Porque isso também está aliado ao orçamento, né, a diminuição do orçamento, ao que isso pode trazer no futuro muito próximo para a nossa carreira, para a contratação de professor, que está aliado à reforma administrativa. Então, a gente costuma dizer que o futuro, a perspectiva de ampliação do ensino à distância nas universidades, a diminuição dos recursos de orçamento, inclusive a diminuição de orçamento para a educação, é o braço da reforma administrativa já em curso nas universidades e institutos, né? Porque faz parte dessa lógica de como o Estado passa a gerir os recursos das políticas sociais e aí especificamente da educação. Então, a gente tem uma luta muito forte a travar e fazer esse debate, né, no conjunto aí das nossas instituições de ensino superior, fazer esse debate do que tem sido o ensino remoto, do que pode vir a ser essa expansão da educação à distância, para que a gente possa barrar esse processo, para que a gente possa fazer aí os devidos enfrentamentos. Que, como você também citou aí com relação à questão salarial, a campanha salarial, a diminuição progressiva, né, das federais aí, né, de salários, cerca de 30% de peso. Se a gente for para os estados, os docentes das universidades estaduais acumulam perdas enormes, né? Muitas não têm plano de cargo de salário regulamentado, né? Não tem aumento há muitos anos, tem né, diminuição de professores, não tem concurso público. Então, tudo isso que veio com a PEC 10 também, né, com a emergencial que foi colocada lá, né, oportunamente, o ataque ao servidor público, e aí recai também para os docentes das universidades, tudo isso aí, em muitos locais das estaduais, a gente tem vivenciado essa realidade que a gente precisa entender aquilo que a gente falava já no início, de que esses ataques hoje não estão escolhendo ninguém, né? Não está escolhendo se vai ser em um lugar e outro, está batendo geral. Então, como está batendo geral, o enfrentamento também tem que ser geral, né? Então, a gente tem essas questões. Eu queria só inserir nesse ponto, antes de finalizar, assim que a gente já está aí no tempo, mas a questão das intervenções e desse ataque que a gente tem tido para a autonomia e para a democracia, né, das nossas instituições públicas de ensino superior. E aí as universidades e institutos federais já contam hoje com essa questão, né, da intervenção. Já é uma realidade dentro de 17 instituições de ensino superior hoje no Brasil que estão com intervenção, né? Ou seja, que tem lá à frente, né, um reitor, um interventor ou uma interventora que não foi escolhido por sua comunidade acadêmica, que não foi o mais votado, que não representa a sua comunidade acadêmica, que está lá para representar os mandos do governo federal. Então, isso significa, isso precisa ser enfrentado também de forma muito urgente, porque é algo que está em curso e que a gente entende que não é algo isolado, né? Está lá aliado àqueles primeiros ataques, como a gente tratou aqui, da campanha eleitoral de 2018, do ataque de perseguição política, porque a intervenção vem acompanhada disso. Em vários lugares, a gente sabe, né, que os interventores têm feito perseguição política para professores, estudantes e técnicos, né, têm feito processo administrativo contra professores, tem feito processo criminal, inclusive, como a gente teve aqui na UFESA, contra estudantes. Então, a gente sabe o que significa, né, de fato, esse processo de intervenção que está aliado aí a um silenciamento das vozes que se voltam contra esse governo e que se alia também a maior facilidade, digamos assim, de aprovação de todos esses projetos que o governo federal tenta impor nas universidades federais e institutos. Então, você ter um interventor lá é mais uma garantia, né, de que ele vai fazer o serviço que o governo federal espera, né, inclusive de silenciamento e de aprovação dessas medidas.
de aprovação, inclusive da retirada de orçamento, que, como já foi dito por vários reitores, inviabiliza o funcionamento das universidades para 2021. Então, a gente entende que esse processo das intervenções, nós discutimos isso na nossa primeira reunião de diretoria, que fizemos essa semana, né? A gente precisa ter ações nacionais de enfrentamento, porque ela não atinge só quem está com interventores, ela atinge a autonomia das nossas instituições de ensino superior, e isso não pode ser algo menor. A gente precisa encarar como algo muito sério e fazer aí os devidos enfrentamentos, né, em todas as nossas instâncias. Quero agradecer, não sei se já é agora, já é o final, o Antônio está olhando para mim. Não, é porque estou acompanhando com muito interesse a tua fala, obviamente, né? E a gente está chegando realmente no teto. E antes de te passar a palavra para as considerações finais, que eu sei que você tem um outro compromisso logo em seguida, né? Uma outra live, mas o fato é que no último período o Andes se fortaleceu muito como uma referência do campo combativo de luta, né? A gente teve inauguração de novas seções sindicais, como no sul da Bahia e outras. A gente teve seção sindical que voltou para a base do Andes, como a do FEMES, que se fundiu com a Adeleste, assim, a decisão da base muito interessante de unidade, de fortalecimento da luta. O Sinduema aqui do Maranhão, agora é base do Andes, é estadual do Maranhão. Nós só tínhamos no Maranhão a APRUMA, agora tem a UEMA também, que é estadual do Maranhão, na base do Antissindicato Nacional. Ontem participei da posse, da reativação da seção sindical da estadual do Goiás, do EG. Então, a gente tem vários exemplos do Brasil afora. A DUFSE, né, que agora vai fazer um plebiscito consultando a sua base sobre o retorno ao Antissindicato Nacional, uma seção sindical de uma universidade que está sob intervenção, inclusive, né? Então, a DUFSE tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui e não pode ficar isolada na luta do movimento docente, né? Tem que estar conosco junto na base do Antissindicato Nacional, que dá ressonância, que constrói a unidade, que é um campo combativo, né? E a base vai tomar essa decisão. Então, o fortalecimento do Antissindicato Nacional do último período, o desafio para continuar esse fortalecimento e as suas considerações finais, Ivânia. Então, Antônio, ontem nós tivemos na posse, né, da Estadual de Goiás, né, também. Então, nós queremos saudar essas novas seções sindicais que retornam, que ingressam aí no Antissindicato Nacional, dizer que nós queremos todas na base do Antissindicato Nacional, queremos o retorno de todas que estão aí, né? Queremos construir luta com todas as seções sindicais, entendemos que nesse contexto, como a gente tratou aqui da unidade, a gente precisa, não pode estar isolado ou fragmentado, né? Fragmentar a nossa categoria significa enfraquecer essa luta que o Andes tem construído aí com diversas outras entidades da educação, e a gente precisa de todas as seções sindicais, porque a nossa luta deve ser, né, para o conjunto da nossa categoria. Então, queremos o retorno também aí das outras seções sindicais para entender o papel que o Antissindicato Nacional tem de mobilização, de enfrentamento, né, de luta pelas condições de trabalho, pelas condições salariais, mas de lutas mais ampliadas como essas que nós estamos tratando aqui, né, inclusive essas das intervenções que têm sido vivenciadas nessas instituições. Então, acredito que o Antissindicato Nacional se fortalece. Nós temos processo eleitoral também aí em curso, né? Tem um processo eleitoral aí da Federal de Pernambuco, né? Que tem uma chapa que diz explicitamente, né? Explicitamente que fortalecer o Antissindicato Nacional. Acho que essa é a direção, essa é a linha. Temos aí da Federal da Bahia, né? Que também está com processo eleitoral, e a chapa 2, né? Uma chapa que defende o Antissindicato Nacional, que acredita que o Antissindicato Nacional é o legítimo representante da nossa categoria, que pode fazer esse enfrentamento. Então, chamar também aí, né, a categoria a se envolver nesse processo eleitoral, para que a gente possa agregar essas seções sindicais, a sua base,
nesse processo intenso de luta que a gente tem para travar nesse próximo período, num momento extremamente desafiador, né, na conjuntura que a gente vai enfrentar, tem enfrentado, né? Então, eu queria finalizar aí saudando a todos dessa atual gestão, aqui em nome do Triunvirato, né? Do Antônio, das queridíssimas Evelyn e Raquel. Sei que foi um período muito difícil, foi um período extremamente desafiador, mas vocês cumpriram uma grande tarefa, né? Vocês muito nos orgulham à frente do Sindicato Nacional. E vocês realmente representam aquilo que a gente acredita, né, e o que a gente tem de projeto, de sindicato, de movimento sindical, de defesa da educação. Então, temos sempre vocês assim, à nossa frente, como referências também do movimento, né, como grande referência na condução do Andes, Sindicato Nacional. Então, o Andes esteve em boas mãos, né, porque esteve em pessoas extremamente sérias, comprometidas, aguerridas, né, respeitosas com a nossa categoria, que respeita a sua base, que faz, né, essa condução aí no âmbito do Sindicato Nacional. Então, eu parabenizo toda a diretoria, né, que está encerrando seu mandato, em nome dos três, do Antônio, né, nosso maravilhoso presidente, queridíssimo, da Evelyn, secretária-geral, né, com quem eu tenho a maior honra de dividir a categoria profissional, né, em diversas lutas, e a Raquel também, aí, essa grande figura, né, aqui do Ceará, da minha terra também, que enfrentou aí esse momento. Então, em nome dos três, eu parabenizo e digo que tenho muito orgulho de fazer parte desse sindicato por pessoas como vocês, né, que nos ajudam a acreditar na luta e a construir, né, esse gigante que é o ANDES, nosso Sindicato Nacional. E saudar a nossa gestão, que vai iniciar na próxima semana, né, dia 1º de dezembro, a gente está recebendo aí o bastão aí, né, na nossa posse. E dizer que é um grande orgulho representar esse grupo, né, estar aí à frente do Andes para as próximas lutas, para os próximos dias, né, para as nossas próximas batalhas. Nós temos, como dissemos em toda a campanha, um grupo muito diverso, né, politicamente, muito diverso de história sindical, muito diverso na sua composição, mas nós iniciamos com muita vontade, né, com muita garra, e isso é a paixão que nos move também, é muito importante para estar nesse processo de construção de unidade, né, nesse processo de reorganização da classe e em todas essas questões que a gente tem vivenciado. Agradecer a todos e todas que nos assistiram, né, não vou poder citar todas, mas vi aí também, já falei da Flávia, da nossa Duerne, né, da satisfação de estar aí com a Duerne, agradecer os intérpretes aqui, Roselene e César, e é isso, gente. Dia 1º, todo mundo aí na posse para assistir, né? Para prestigiar e agradecer o show do Chico César, que é um enorme presente para a gente. Então, muito obrigada. Obrigado, Rivânia. Foi muito bom estar nesse bate-papo aqui contigo. Como eu disse, a última live que eu participo como presidente do Andes Sindicato Nacional, tarefa que muito me honra. Quero agradecer a toda a diretoria atual do Andes Sindicato Nacional, que teve aí nesses 2 anos e meio, nesse enfrentamento e nessa conjuntura tão adversa. Quero desejar uma boa sorte para você à frente da primeira diretoria do Andes com paridade de gênero, uma conquista muito importante, e também agradecer quem está aqui nos ajudando, a Roselane, o César, durante todo esse período, fazendo a tradução em Libras, agradecer a Luciana e ao Léo, que estão aqui nos bastidores para garantir essa transmissão, e convidar todo mundo para 1º de dezembro, a partir das 16 horas. Opa, janeiro. Não, 1º de dezembro, após. Estou brincando. É ato falho, né? Você ia falar janeiro. A posse, 1º de dezembro, às 16 horas, e às 18 horas, a live da terça-feira vai ser um show de Chico César. Uma boa noite, obrigado pela audiência, um grande abraço
e até a próxima. Tchau.